Que a paz de Jesus esteja conosco. Amados irmãos, estamos começando mais um encontro com a espiritualidade, mais um programa onde queremos agradecer pela sua audiência, pela sua participação, pela sua ajuda em divulgar o nosso programa. Quando há tanta divulgação da maldade, divulgar espiritualidade é fundamental. Então, nossos agradecimentos e vamos à nossa prece. Como nós sempre fazemos, vamos começar o nosso programa com a nossa prece. Deus de amor e bondade, nos abençoe e nos ilumine. Que a tua luz e a tua misericórdia possam envolver cada lar nesse instante, envolvendo cada pai, cada mãe, cada jovem, cada um que está sintonizado conosco nesses instantes e aqueles que ainda não estão. Abençoe, Senhor, nosso presidente da República, nosso governador, nosso prefeito e todos os nossos irmãos que nos dirigem, políticos ou religiosos. Que o teu amor nos envolva neste momento. Graças te damos hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então hoje o tema é fantástico. O tema nosso é jovem, em que você está conectado? Vamos falar sobre o jovem. Olha que interessante. Temos aqui a presença do Rafael, que é um jovem que desenvolve um trabalho, que vai estar conosco, uma alegria estarmos aqui com o Rafael. Vamos ter algumas perguntas muito interessantes e nós vamos abordar esse assunto que é tão importante para todos nós. Qual a maneira com que nós olhamos o jovem? Hoje nós vamos trabalhar esse tema. Teremos no final a fluidificação da água. A gente pede para você já deixar a sua água no jeito, porque no finalzinho a gente fluidifica junto as nossas águas, tá certo? Então nós vamos fluidificar as nossas águas. Lembrando que a nossa sintonia nesse momento com a espiritualidade, com a nossa espiritualidade é muito importante. Bom, a primeira coisa que nós queremos trabalhar é em relação à educação do jovem. Existem várias perguntas relacionadas ao jovem e sempre o jovem, de uma certa forma, na nossa sociedade, historicamente falando, ele é considerado irresponsável, que é louco, que não está nem aí e, na verdade, a gente sabe que não é bem assim. Todos nós, ao reencarnarmos, nós trazemos a nossa bagagem e na fase de adolescência nós começamos a cruzar o processo educacional do que nós já temos no passado com o que nós temos no presente. E esse conflito gera o que nós chamamos de adolescência, e que realmente dá uma aparência de estarmos completamente loucos ou equivocados. Retornamos ao orbe terrestre cheios de esperança, cheios de energia e querendo quebrar tabus, valores e preconceitos. Por isso o jovem sempre foi, de uma certa forma, considerado louco e marginalizado, até certo ponto irresponsável. Então nós vamos estar falando exatamente sobre isso. É interessante que a gente comece a ter alguns processos de mudança na nossa maneira de olhar o jovem, de olhar os nossos irmãos recém-chegados da pátria espiritual, cheios de dinamismo e de coragem. E diga-se de passagem, são eles que mudam o nosso mundo, porque lamentavelmente os nossos homens mais maduros e velhos já estão cheios de vícios, principalmente o vício do pessimismo, não acreditam em mais nada. São pessoas que eu considero muito pelo saber em alguns aspectos, mas lamentáveis por outros, Por quê? Porque deixa de sonhar, deixa de acreditar, e isso é péssimo. Mas vamos falar um pouquinho da educação do jovem, que é uma dificuldade que todo pai encontra, principalmente naquela fase de adolescência em que ele quer sair e o pai não quer deixar. Então muitas mães nos procuram, doutor Márcio, minha filha quer sair e o que eu faço? Eu deixo ela sair, não deixo ela sair? Eu peguei ela mexendo na internet, no celular, e eu tomei o celular dela, porque eu achei aquilo um absurdo e tal. O que o senhor acha que eu devo de fazer e tal? Gente, tomar o celular de um jovem hoje, adolescente, é quase que tirar uma perna dele, é algo seríssimo, tá certo? Então nós acreditamos que não seja esse o mecanismo. Já foi o tempo de bater, já foi o tempo de chantagear, já foi o tempo de fazer tudo isso. O momento não é mais esse.
O momento é momento de diálogo, é um momento de você sentar com o ser que você mais ama na terra, que é seu filho, e dedicar tempo a ele para esclarecer, para educar, para informar, para convencer. É interessante, esses dias eu estava conversando com um grande vendedor, considerado um dos maiores vendedores da sua empresa, ganhou até o prêmio, né, de maior vendedor do ano, e ele dizendo o seguinte, que ele tinha maior dificuldade com o seu filho, adolescente, porque ele conseguia convencer os melhores empresários a comprar e não conseguia convencer seu próprio filho. Eu disse, por quê? Porque talvez você considere essas empresas mais importantes que seu filho, e aí está o erro. Se você tem essa capacidade de convencer uma pessoa para comprar o seu produto, por que você não tem essa capacidade de convencer seu filho naquilo que você realmente almeja que ele faça e auxiliar ele nessa chegada, né, nessa realidade com o mundo? Então, é porque nós não consideramos que ele seja importante. Lamentavelmente, as pessoas só vão descobrir a importância de um filho quando ele morre, quando ele entrou no mundo das drogas, quando ele realmente já está em uma situação lamentável. Então, o que nós precisamos em relação à educação do jovem? É tempo. Nós precisamos dedicar tempo, sentar, convencer, esclarecer, para que a gente consiga realmente aquilo que a gente quer. E lembrar que a liberdade, ela vai ser dada à medida que o jovem vai conquistando o seu espaço e vai cumprindo com aquelas normas que se é determinado. Por exemplo, a filha pede para ir a uma festa, né? Quantos anos ela tem? Exemplo, 14 anos. Olha, então você vai, a mamãe vai liberar, mas você vai ter que ir com fulano de tal que vai te acompanhar e você tem que retornar tantas horas e eu vou estar te acompanhando, te monitorando, porque eu te amo e eu não posso deixar você solta como se fosse uma pessoa qualquer, né? Você tem família e nós precisamos disso. Então você dá liberdade com condicionamento e limite. O que você não pode é dizer simplesmente não, 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 não. Interessante isso, né? Como pai, nós temos algumas experiências nesse campo. Por exemplo, a minha filha chega para mim e diz, pai, eu gostaria de ir à festa. Eu disse, não, eu levo você e trago. Ela disse, não, o senhor não está entendendo. Eu vou levar e trago você meia-noite. Ela diz, não, pai, a festa começa à meia-noite. Diz, não, você é muito jovem para você frequentar um ambiente desse, pai. Então, eu não vou deixar, só quando você fizer 18 anos. E ela disse, tudo bem. Aí, 3 anos depois, quando ela já estava quase completando 18 anos, eu encontro um amigo meu que disse, Márcio, eu já vi sua filha várias vezes, né, pulando o muro da sua casa por volta de meia-noite e retornando às 5h30 da manhã, pulando o muro de volta. Olha que interessante. Então eu achando que estava tudo bem e ela estava fazendo as escondidas, correndo o risco de levar um tiro em cima desse muro, correndo o risco de quebrar, de se machucar, e eu sem saber que isso estava acontecendo. Quer dizer, você não dá liberdade, eles acabam fugindo e o que acontece? Quantos jovens têm desaparecido de suas casas? Por quê? Porque os pais, eles simplesmente dizem não e acham que eles vão obedecer. E não é bem assim. Nós temos que convencer, acompanhar, negociar, é muito melhor do que nós impormos, obrigarmos, não, você é obrigado. Gente, já passamos dessa era, acabou esse processo educacional, cai a ficha. Ah, mas eu fui criado assim. Sim, mas você é de outra geração, meu amor, você é do passado. É isso que a gente tem que abrir os olhinhos, né? E lembrar que muitas vezes, na formação do nosso filho, do nosso jovem, nós lembramos de tudo, de que ele tem que estudar inglês, às vezes a mocinha tem que estudar balé, né? Fazer balé, dança e etc, um monte de coisa, né? E esquece da formação moral cristã, da formação religiosa. Esquecemos de colocar Deus na vida desse jovem, tá certo? Então aí está um dos grandes problemas futuros, porque se o jovem não tem uma base, né, de espiritualidade, ela fica totalmente conectada com a materialidade, entre aspas, com as trevas. E aí é muito mais difícil de resgatarmos essa pessoa, porque ela não tem o alicerce, a estrutura familiar voltada para Deus. Por isso, nós temos que ficar em alerta quanto a isso. Qual tipo de formação nós estamos dando para o nosso filho pequeno e que vai se tornar já adolescente?
e adolescência, ela está cada vez mais precoce. Nós temos jovens de 10 e 12 anos que já são adolescentes e já estão vivenciando uma idade mental bem acima da idade que eles realmente têm fisiológica, tá certo? Por isso, nós precisamos começar o quanto antes um trabalho de educação sexual, educação em relação às drogas, mostrar para ele, levá-lo a um lugar, talvez, onde haja tratamento para dependente químico, mostrando as situações, levar ele lá no porto para ver como fica um dependente na fase final de uso de droga e álcool, tá certo? Levá-lo num presídio para mostrar qual o futuro dele se ele não obedecer às leis e ele realmente não tiver uma postura diferente na sociedade, levar ele no lar de idoso, mostrando como ele vai ficar abandonado se ele não tiver uma família no futuro. Enfim, você não só falar, mas mostrar, fazer com que ele faça um trabalho voluntário nesses lugares para sensibilizá-lo, para que ele possa olhar o mundo de maneira diferente. Então, a educação do jovem é fundamental. Por quê? Porque se nós não educarmos, com certeza nós teremos grandes problemas no futuro. Se nós não ocuparmos a mão do jovem, ele vai ocupar a nossa cabeça e tudo que nós temos, tá certo? Então, um outro fator que nós queríamos lembrar aqui é em relação ao limite. Nós temos que dar o limite, mas um limite condicionado àquilo que ele pode suportar. Então, é um trabalho difícil, porque cada caso é um caso, cada jovem é um jovem, né? Então, nós temos que começar a observar a postura do nosso filho e qual a tendência que ele começa na adolescência a despontar, para que a gente possa direcionar, tá certo? Essa educação. Às vezes a mãe diz assim, mas doutora, onde que eu errei? Eu dei para todos a mesma educação, por que esse filho é assim? Ou por que cada um é de um jeito? Porque exatamente cada espírito traz uma bagagem e a educação ela é individualizada, ela não pode ser igual para todos. Tem filho que você pode liberar certas coisas, porque ele tem uma mentalidade diferente. Já tem filhos que não. Se você liberar, ele vai cometer o delito e ele vai cair em tentação. Então, cada um é cada um. É óbvio que em termos de igualdade, no que se refere a dar alguma coisa, é importante, né? Para que não fique você, vamos dizer assim, privilegiando uns em detrimento de outros. E em termos de justiça, nós temos que ser justo com todos, mas entender que cada um vai ter aquilo que precisa e que merece. Nós vemos aí que o nosso jovem atualmente, ele está, na verdade, emocionalmente muito frágil. Por quê? Porque na minha época, por exemplo, quando jovem, eu lutava pela sobrevivência, eu passava fome, muita fome, e tinha que trabalhar desde 9 anos na rua para poder comer. Uma dificuldade muito grande e enfrentava dificuldades financeiras e emocionais, porque a minha mãe, ela tinha uma mentalidade antiga e normalmente eu apanhava no mínimo 2 vezes por dia e ela achava que quanto mais batesse no filho, mais educado ele era. Quer dizer, então eu enfrentei o problema, né, doloroso de um processo educacional muito antigo e ainda a sobrevivência, de maneira que eu me tornei psicologicamente extremamente maduro e não tinha tempo de ficar deprimido, triste, porque eu passava fome, então eu preocupava mais com a fome, e não é só com a minha fome, mas eu tinha que sustentar minha mãe, porque eu não queria que ela prostituísse ou que ela tivesse passando necessidade, então eu ia correr atrás de alimento para ela. Então, todos nós, dessa nossa geração, vivenciou esses momentos difíceis. Então, isso me trouxe uma robustez psicológica. Não é qualquer coisa que me abate, porque vivi momentos terríveis no período de adolescência, de jovem, de criança, né? Então isso amadurece. Paulo de Tarso nos fala uma coisa fantástica. Sabe o que Paulo nos fala? Ele fala assim, as tribulações nos trazem a fortaleza.
Ou seja, as dificuldades é que nos tornam fortes. Como o nosso jovem, ele é poupado em tudo e a gente não quer que ele sofra, a gente faz tudo para ele não sofrer, oferecendo tudo, sacrificando para que ele tenha, ele não amadurece psicologicamente, ele é frágil emocionalmente. E a sua inteligência emocional é zero. Ele não consegue lidar com certas situações de estresse, com situações conflitantes. Por quê? Porque nós o poupamos. E esse é um erro no processo educacional. É óbvio que eu tenho visto umas situações, até na internet, etc., né, de pessoas dizendo, olha, toca o pau no seu filho, ele vai ter que sofrer, porque também não é assim. Eu acho que nós não podemos radicalizar a coisa. Mas nós temos que tentar dar responsabilidade, nós temos que tentar mostrar, sentar com ele, por exemplo, no final do mês e mostrar todas as suas contas, quanto que veio a luz esse mês, nós temos que pagar essa luz e vocês estão deixando a luz ligada. Se continuar assim, eu vou ter que cortar o ar-condicionado de todo mundo. Enfim, ele tem que vivenciar toda a crise, porque às vezes os pais escondem dos filhos as dificuldades. Então ele acha que está tudo bem, que ele tem que comprar o tênis de marca, fica revoltado porque o pai não deu o celular que ele queria, o iPhone e não sei o quê, mas ele não sabe como que está a finança da casa, tá certo? Então nós temos que sentar e mostrar tudo para ele, para que ele possa compreender. E nós, pais, temos que conversar com os nossos filhos, sentar com eles, viajar, jogar bola, sair, contar. Meus filhos conhecem toda a minha vida de frente para trás, de trás para frente. Então isso é importante para ele considerar todas as dores que nós vivemos, todas as dificuldades que nós temos, para que ele não falte o mínimo para ele. Então, vamos entender que esse jovem, ele precisa dessa formação. E a melhor formação que nós podemos dar para o nosso filho, para o nosso jovem, é o exemplo. Se você não quer que o seu filho seja um ladrão, não roube, porque ele vai saber que você está roubando. Se você não quer que o seu filho fale palavrão, não xingue palavrão, porque ele vai repetir o palavrão que você fala. Se você não quer que o seu filho minta, não minta para o seu filho. Tá certo? Ou para as outras pessoas. Às vezes a pessoa chega e fala que eu não estou, fala que eu saí, e ele percebe as mentiras que nós vamos cometendo. Então é fundamental que a gente preze por isso, porque as palavras dignificam, mas o exemplo arrasta. Nós precisamos mudar para que os nossos filhos mudem. E outro grande problema que eu sinto em relação aos nossos filhos é que, na verdade, nós os amamos, temos eles como nosso maior tesouro, mas dedicamos o menor tempo possível a ele. Existem pesquisas americana, britânica, pesquisa brasileira, de que um pai dedica, em média, para o seu filho, já até comentamos isso, de 10 a 15 minutos. Quer dizer, como que você vai conseguir educar, estar mudando, né, o caráter, a personalidade desse jovem com esse tempo dedicado a ele? De forma alguma. Então, nós temos que ter tempo para dedicar aos que mais amamos. Essa é a grande verdade. Nós temos que ir de encontro a eles, tá certo? Para que ele se torne o seu melhor amigo. Fiquei muito feliz quando uma vez a minha filha disse no telefone para a sua amiga: o meu melhor amigo é o meu pai, nele eu posso confiar. Interessante. Isso me fez muito feliz, porque eu consegui conquistar sua amizade, né? Consegui com que ela conte tudo para mim. Todos os meus filhos sempre me chegam e se abrem e dizem: pai, está acontecendo isso comigo, assim. Então, ser amigo do seu filho é fundamental, porque se ele te vê como o pai quadrado, careta, que tudo que ele faz você só sabe recriminá-lo, ele não conta nada para você. Ele vem de lá contar uma coisa: você é um palhaço, eu te ensinei, eu vou te bater da próxima vez. Não é? Você tem que chegar e conversar naturalmente para que, né? Às vezes você está louco para falar isso, mas você não pode. Você tem que, né, fazer aquela cara de: nossa, aconteceu isso, meu filho é assim mesmo e tal, e levar ele a entender que ele é seu amigo e que você precisa não recriminá-lo, mas você precisa tratá-lo como amigo, de igual para igual, trazer ele para perto de você. Esse é o segredo de como lidar com o jovem, de maneira que nós não podemos
podemos partir para a violência. O jovem está precisando de apanhar, já vi muita gente falando, porque antigamente quando a gente apanhava, gente, esse não é o melhor método educativo, nunca foi. A violência só traz violência. Por que nós temos muito jovem violento? Porque os pais são violentos, eles também se tornam violentos, então é natural o processo. Então nós queremos aqui fazer essa reflexão, lembrando da importância de Jesus na vida desse jovem, que ele entra em contato com trabalhos voluntários, né, com jovens que fazem alegria, que vibram nessa sintonia, tá certo? Porque com isso ele vai acabar criando amizades saudáveis. Se você levar ele, né, para o encontro com outros jovens, com certeza saudáveis, então você direciona a amizade deles. Porque senão eles vão acabar tendo certos amigos que não são confiáveis. Por quê? Você não direcionou. Então leve ele para uma igreja, se você é católico, né, para ele ter contato com os jovens lá da igreja, seja evangélico, seja espírita, ele precisa ter o contato e uma amizade saudável. Me diga com quem andas que direis quem és. Então, na verdade, o que nós estamos precisando é auxiliar para que desde o princípio que ele comece a sair de casa, ele já encontre um grupo saudável e não um grupo de pessoas que bebem, que usam droga, que judiam das outras pessoas, que vivem da exploração sexual de outras jovens. Então, nós precisamos ajudar nesse direcionamento inicial, fundamental. Então, vamos falar em direcionamento, né? Aqui apresentar para vocês o Rafael, um convidado nosso, que é um jovem e que faz um trabalho que ele vai falar sobre esse trabalho aqui conosco. E aí, Rafael, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Rafael, pelo jovem. O jovem, né? Mas a juventude está na cabeça, né, Rafael? Pois não. O que você tem a falar para nós aí, de passar de mensagem para o pai em relação a isso, Rafael? Então, eu vim aqui para falar também da nossa obra social espírita Manuel Flamengo de Miranda, né? Bacana. Também atendemos os jovens lá, temos a nossa mocidade espírita e atendemos toda a região ali do Ribeirão do Lipa, Colorado. Temos as imagens assim, Márcio. Olha que bacana. Obra social, né? Algumas imagens que demonstram alguns dos trabalhos que são desenvolvidos lá, né? Nós atendemos crianças durante os dias de semana, também temos projetos lá para crianças de 7 a 17 anos, com aulas de violão, de karatê, de flauta, coral, educação física. Nos finais de semana também temos a evangelização infanto-juvenil, atendendo crianças de 0 anos até 16, 17 anos. Atendemos as mães, nós oferecemos também alimentos, né, para as mãezinhas, para as pessoas que ali frequentam. Temos a Caravana Francisco de Assis, que distribui alimentos semanalmente para essas mulheres, para as mãezinhas, especialmente a maioria são mulheres, né, que procuram lá a nossa instituição. Então são momentos que a gente dedica ali, centenas de pessoas estão ali convivendo, aprendendo uns com os outros, né, sobre fraternidade, sobre solidariedade. Nós servimos o sopão também, que nós acreditamos que é um tratamento espiritual, um remédio, né, que é feito com muito amor, muito carinho, que além de nutrir o nosso corpo, nutre a nossa alma. Nós temos uma série de parceiros também, nós fazemos parcerias com Alcoólicos Anônimos, com faculdades que queiram desenvolver trabalhos voluntários lá conosco, né? Então, todas as nossas obras são voltadas para o social, para o engrandecimento da alma das pessoas, do nosso bem-estar, né? Então, nós estamos atuando lá no Ribeirão do Lipa há aproximadamente 9 anos, né? Desde o ano de 2010, atendendo crianças, jovens, adultos, semanalmente. Muito bacana, né? Olha só, gente. Então, aí é um momento de artesanato, né? Nas oficinas móveis, com as nossas mãezinhas, aprendendo ofício, crochê, bordado, pintura, atendemos crianças, aí algumas cenas aí da Caravana Francisco de Assis, distribuindo alimentos, né, separando, limpando, né, para entregar os alimentos para as nossas mãezinhas que ali frequentam, né. Muito bacana o trabalho, né? Então veja, gente, o trabalho social que envolve o jovem,
Olha só, né? Mocidade Espírita. E direciona essa juventude. Olha que bacana a Mocidade Espírita, né? Isso, eles estão acabando de voltar da campanha de Fraternidade Alta de Souza, que é uma campanha que sai de porta em porta, arrecadando donativos semanalmente para as pessoas necessitadas. Então, desde tenra idade ali, nós incentivamos as práticas de caridade junto com as nossas crianças, com os nossos jovens, com os adultos, com assim todos nós envolvidos, voluntários ou as pessoas que vão ali só para assistir as aulinhas, todos nós estamos envolvidos em práticas de caridade semanalmente. Então, seja atendendo ali as pessoas do nosso próprio bairro, Ribeirão do Lipa, e também os bairros ao entorno, né? Muito interessante esse trabalho, né? E é isso que nós falamos, se nós não direcionarmos o nosso jovem, ele vai sozinho procurar e muitas vezes ele vai encontrar caminhos tortuosos, né? Então, o Rafael, há muitos anos está lá, né, Rafael? Há quantos anos você está lá? 9 anos. 9 anos já. Quantos anos você começou o trabalho, então? Com 25. 25 anos, ele já estava sintonizado no trabalho voluntário, no trabalho do bem, né? E a gente vê o resultado desse trabalho, que coisa linda, né? Certo, eu voltei para a doutrina espírita depois da Mocidade Espírita, que eu participei também, né, dentro do Espiritismo, e aí em determinado momento da vida eu sabia para onde que eu teria que voltar, que foi para o trabalho do bem. Então, aproximadamente no ano de 2010, que nós ingressamos lá nessa obra social, junto com outros voluntários, obviamente, mas desde então a minha vida tomou outro rumo, que foi para ajudar outras pessoas, e isso trouxe um engrandecimento para a minha alma, para a minha vida, para o meu cotidiano. Então, quero convidar, seja as pessoas de qualquer idade, para visitarem, conhecer as nossas obras sociais. Nós estamos no bairro Ribeirão do Lipa, na Rua das Mansões, sem número, em frente ao condomínio Fatex, ali no bairro Ribeirão do Lipa, próximo ao Pronto Socorro Novo, próximo ao Centro de Eventos do Pantanal. O nosso telefone é 99239 2797, 99239 2797. Pode mandar o WhatsApp para a gente, que a gente manda o localizador, manda imagens. Nós estamos nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, no YouTube. É só procurar Obras Sociais Manuel Filomeno de Miranda, que vocês encontram as informações da nossa casa, e também é só entrar em contato aqui com a produção do programa, que a gente com certeza vai informar as maneiras de encontrar a nossa obra social ali no bairro Ribeirão do Lipa. Tá certo, gente? Então, nós agradecemos a presença do Rafael, né, nesse trabalho maravilhoso que a gente viu e que está lá, né, onde você pode participar, levar seu filho que é jovem para se envolver. O ideal é levar ele criança, porque aí ele já vai crescendo dentro do contexto, criando vínculos e amizade, não é, Rafael? E quando ele se torna jovem, ele já está vinculado a um trabalho maravilhoso, dando continuidade, como o Rafael está aqui no exemplo de vida, já direcionado para o trabalho. Então, a falta, o direcionamento que muito jovem acaba tendo, com certeza nós pais somos responsáveis. Por isso fazemos esse convite para que a gente possa estar. Então, esta é uma das obras sociais que nós temos que direcionar o nosso jovem. Rafael, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, vai Márcio. com Deus e com certeza, né, você que está nos ouvindo, que mora nessa redondeza, vai procurar lá, porque com certeza vale a pena. Muito obrigado, Rafael. Ok, gente, então nós precisamos meditar em torno desse tema jovem. Nós temos umas perguntas muito interessantes sobre o jovem. Vamos à primeira pergunta? Vamos lá. Meu nome é Alain e hoje eu quero primeiro começar agradecendo e demonstrando todo o meu carinho e admiração que eu tenho pelo Dr. Márcio. E hoje eu quero fazer uma pergunta relacionada à depressão nos jovens. Dr. Márcio, pela visão espírita, pela sua visão, por que cada vez mais os jovens estão sendo acometidos pela depressão? O que tem acontecido espiritualmente nesse nosso mundo terreno? Por que isso acontece? E como é que a gente pode ajudá-los cada vez mais a preencher esse vazio, essa falta de completude mesmo, esse não sentido de vida, essa desmotivação espiritual, emocional, né? Como é que a gente pode fazer isso, viu? Obrigado, um beijão para todos vocês que estão aí assistindo.
Alan, eu que agradeço o carinho aí, a maneira com que você nos enxerga, né? Mas essa sua pergunta foi maravilhosa, Alan, porque a gente tem percebido isso mesmo. O jovem, né? Se ele não tiver um trabalho que ele desenvolva social, se ele não estiver se sentindo útil, ele vai se sentir vazio, porque nós vivemos a transição planetária, onde está sendo as nossas últimas chances de permanecer no orbe. E quando ele reencarna e ele percebe que ele está seguindo um rumo que não deveria, ele entra em depressão, ele entra na sensação de impotência, e o mecanismo de fuga muitas vezes são as drogas, o álcool, o fumo, o sexo, a internet, e na verdade são mecanismos de fugas, porque o que ele precisa mesmo é o trabalho voluntário, é o trabalho social, é o ideal. O jovem está muito deprimido porque ele não tem ideal. Nós precisamos alimentar desde pequenininho nele a chama do ideal, para que ele seja um jovem idealista, sonhador, que quer fazer algo para mudar o mundo. E nós sentimos que eles estão vazios, xoxos, porque nós não incentivamos e não trabalhamos isso desde o princípio. Agora, se nós começarmos desde o princípio da sua formação, darmos esse direcionamento e ele, depois da fase de adulto, não seguir, aí não é mais nossa responsabilidade, porque aí é o seu livre-arbítrio, é a liberdade dele, não temos o que fazer. Mas fora isso, esse vazio todo, Alan, é a falta de algo que lhe dê estímulo para viver, é a falta de ideal, tá certo? Falta, entre aspas, do que fazer, em outras palavras, tá certo? E aí traz todo esse quadro de depressão, de angústia e tal, e ele acaba fazendo o que não deve, porque ele está sem direcionamento, está perdido, como diz o outro, mais que segue em tiroteio. Ok, Alan? Então, vamos à próxima pergunta. Os jovens de hoje gostam do luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade, não respeitam os mais velhos e gostam de falar em vez de trabalhar. Será que essas palavras proferidas pelo filósofo grego Sócrates poderiam ser aplicadas aos dias atuais? Seria esse o retrato da realidade do nosso jovem atual? Gente, que pergunta fantástica, né? Sócrates, observa só, há mais de 2000 anos atrás, né, que Sócrates é antes do Cristo, ele já traçava um perfil do jovem exatamente como hoje o adulto vê, que ele é irresponsável, que ele mais fala do que faz alguma coisa, que, é incrível, né? Talvez Sócrates fez essa pergunta para que nós pudéssemos fazer uma reflexão, porque na verdade não é essa a característica do jovem. O jovem não é irresponsável, o jovem não fala mais do que faz, entendeu? Apesar de aparentar, é porque ele está chegando, ele ainda não tem a maturidade, a responsabilidade de um adulto. Então ele está, é como se você chegasse num ambiente e não soubesse o que fazer. Ele ainda está chegando na Terra, tá certo? Ele não tem como assumir certos compromissos, mas ele é sonhador, ele é idealista, sim, e é ele que muda o mundo, tá certo? Sempre os jovens foram vistos como essa forma que Sócrates descreveu aí, como pessoas irresponsáveis da sociedade. Mas essa visão é uma visão equivocada, porque quem muda o mundo é o jovem, porque os velhos não mudam não. Posso te afirmar. Você propõe uma pessoa já madura, vamos abrir um negócio assim, não vai dar certo, eu já tentei, faliu, vamos fazer tal coisa, não adianta, não podemos confiar em ninguém é confiável, viu? Isso é uma visão, medíocre de velho, gagá, tá certo? Então essa frase que Sócrates disse é para a gente pensar, porque desde a época de Sócrates já se tinha essa ideia equivocada do jovem. Lamentável. Vamos à próxima pergunta. Temos observado ultimamente um comportamento diferenciado de alguns jovens, onde grande parte deles tem se demonstrado bem desapegado das coisas materiais, direcionando seus recursos financeiros, por exemplo, a coisas ligadas ao crescimento profissional. Qual o motivo disso? Por que isso acontece, Dr. Márcio? Olha,
O exemplo que ele citou é exemplo de que o jovem realmente tem jovem diferenciado. Como tem aqueles que muitas vezes estão, entre aspas, perdidos na droga, no álcool, né, no sexo desvairado, na internet, nós temos jovens muito bem sintonizados, fazendo o trabalho do bem, direcionando todo o seu foco e a sua atenção, até financeira, para projetos inovadores, seja no campo profissional, no campo social. Então nós temos muitos jovens saudáveis e é com essa ótica que nós temos que olhar o mundo. Por que esses jovens têm esse direcionamento? Porque nós, jovens de antigamente, sabe qual que era o nosso sonho? Ter uma casinha, ter um carro e ter uma mulherzinha e seus filhinhos. O jovem de hoje em dia ele não está preocupado mais com casa, não. Porque ele tem casa do papai e da mamãe. Isso para ele já não é mais interessante. Ele não está mais preocupado só em constituir uma família. Ele está começando a perceber que a família dele é maior. Não é só ter seus filhinhos, não. Que ele tem que olhar o mundo como um todo. Então, na verdade, eu vejo que existem centenas de jovens altamente sintonizados com o bem, altamente voltados para uma visão muito mais ampla de mundo, tá certo? E que tem uma cabeça maravilhosa. Então, nós é que não estamos conseguindo enxergar, né, esses jovens, porque como eles são minoria, eles se perdem no meio de uma multidão. Mas é nítido, e nós temos, dos nossos trabalhos voluntários, em Cuiabá nós temos aproximadamente 1.500 trabalhadores em trabalhos sociais. Desses 1.500, sabe quantos são jovens? Em torno de 1.200 a 1.300. Quer dizer que só sobra 200 adultos e gagá, como diz o outro. 1.300 são jovens. Então, eles é que fazem o trabalho, de fato. Porque o adulto é o seguinte: eu tenho dor na junta, não posso andar, eu não vou na favela, senão eu vou levar tiro, é perigoso. Adulto maduro só pensa assim: jovem não tem medo de nada, é até perigoso nesse sentido, mas eles são desprovidos, despachados e têm energia. Então nós fazemos todo o trabalho com jovens, sabia disso? O nosso movimento é de jovem, então o jovem tem feito a diferença no nosso meio. Esses são os jovens que nós queremos para o novo mundo. Então você que está nos assistindo, pense nisso. Nunca é tarde para você direcionar. Convide, leve, né? Até uma mãe disse: Seu Tomás, eu queria tanto levar meu filho nesse trabalho social, mas ele não me obedece, ele não quer ir. O que eu faço? Vou brigar? Vou tirar a mesada dele? Falei: não faça isso. Chantagem não. Por que você não fala que lá é perigoso e que você vai e queria que ele fosse para te proteger? É uma ideia. E aí ele vai para cuidar de você. Então é diferente. E ela fez isso e ele foi. Muito interessante, não é? Então vale a pena você dar um jeitinho. Agora, se ele não quiser ir, você só tem que orar, porque depois de uma certa idade, aí é você orar para que Deus possa tocá-lo e ele sensibilizar diante da dor. Você pode ir, trabalhar, contar do que você está vivendo, quem sabe com o seu exemplo você consegue arrastá-lo, né? Então fica aí essa reflexão desse tema, né? Em que você está conectado, meu jovem? Vamos conectar no trabalho de amor, no trabalho voluntário e sair dessa depressão e sair dessa tristeza, porque você é muito importante e você é capaz. Pense nisso, né? Nós vamos agora, finalizando, né? Vamos ouvir Rafael, né, tocar uma musiquinha para finalizar o nosso programa com essa música aqui, né? Rafael vai tocar uma música aqui para a gente estar finalizando o nosso trabalho, tá bom? Vamos cantar junto. Onde você for, a semente do amor, como o mestre ensinou, e poder ver que por trás de cada olhar há uma chama a brilhar, centelha na cidade de Deus. Vou seguir o teu caminho, Pai, pois ninguém
estar sozinho mais. E as marcas do destino, o amor irá curar. Muito obrigado, Rafael, que Jesus nos abençoe. Vamos aqui finalizando o nosso programa, vamos pedir a fluidificação da água e a semana que vem nós estaremos aqui falando sobre um assunto muito interessante que vamos falar sobre o idoso, a terceira idade, né? Como lidar com o idoso, como o idoso encarar esse terceiro milênio. Vai ser muito bacana, né? Que Jesus nos abençoe. Então vamos pedir a fluidificação das águas rezando o Pai Nosso. Você pode pôr as mãos em cima da sua água aí e fazer o Pai Nosso e a gente finaliza. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Muito obrigado, até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Obrigado.